Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele tem como objetivo analisar um exemplo de texto acima da média sobre a proposta que vocês farão a reescrita hoje em sala do consumo de álcool entre jovens no Brasil. Então a gente vai analisar esse texto para descobrir por que ele foi acima da média. Por que ele foi um texto avaliado com 2,6 nessa atividade, tá bom? Então na primeira tela a gente tem o texto sem nenhuma marcação, tá? Então, qual é a minha dica? Dá uma pausa no vídeo, lê esse texto inteiro para que a gente possa continuar, tá bom? Vamos lá. Bom, agora o que eu fiz? Eu fiz marcações no texto para facilitar para vocês identificar algumas coisas. Vamos começar pelo título. O título é O Consumo de Álcool entre Jovens Brasileiros. Vejam que esse título, o autor dele não antecipou a tese. É simplesmente uma apresentação do tema, né? Sobre o que ele abordará nesse texto. O posicionamento, então, o que ele pensa sobre o consumo de álcool, se algo deve ser feito, se é exagerado ou não, a gente tem que ler o texto para conseguir entender. O primeiro parágrafo é a introdução do texto. A partinha azul é a contextualização, em que a apresentação do tema ela é feita. Veja que ele escolheu fazer uma gradação das consequências indiretas do consumo de álcool, dizendo que são aspectos negativos. Então, a gente já começa a ter um direcionamento de que o consumo de álcool ele é problemático, até chegar na parte rosa, que é a tese em si, em que atesta que o consumo de álcool entre jovens ele é problemático, e isso se deve a esse consumo ser incentivado e naturalizado desde muito cedo na nossa sociedade. Os dois parágrafos do meio são parágrafos argumentativos e são parágrafos muito bem construídos. Por quê? Porque eles têm uma unidade de sentido. Cada um desses parágrafos analisa um fator que leva à naturalidade do consumo de álcool em nossa sociedade. Então, o primeiro parágrafo, o que a gente pode ver em verde, é que ele vai dedicar para dizer que a família e os amigos são motivadores dessa ingestão e que como esse consumo ele é frequente, inclusive em casa, isso familiariza e normaliza o consumo, o que logicamente o incentiva. Já o segundo parágrafo, ele fala de um outro causador dessa naturalização do consumo, que é a mídia, né? Através das propagandas que fazem uma associação de consumir álcool como ser uma pessoa que ela desfruta de uma vida leve e rodeada de prazeres, tá? Então, esses parágrafos estão muito bem construídos, tendo cada um deles uma ideia central de um dos motivos que leva essa naturalidade do consumo do álcool e sendo desenvolvidos. Além disso, os dois parágrafos usam conectivos que ligam esses parágrafos ao parágrafo anterior e também ligam um ao outro, né? Então, o autor aqui optou pela escolha do primeiramente e também do outro fator. Só existe um problema aqui, que é esse trecho que está em letra vermelha, que na verdade, né, o autor do texto usa assim, quando na verdade estão somente prejudicando sua saúde física e mental. Por que prejudica ou como prejudica e um desenvolvimento disso não é feito no texto. E isso prejudicou a progressão argumentativa nesse caso. Tudo bem? Agora a gente vai para o último parágrafo, que é da conclusão, para a gente entender por que essa conclusão ela foi bem feita. Primeiro, a gente encontra aí um conectivo, né, que encaminha a conclusão, uma conjunção aí conclusiva, então dessa forma, encerrando a ideia do texto. Existe uma retomada do posicionamento, em que, seja por motivação ou por pressão social, é uma realidade o consumo do álcool. Inclusive, é um uso da coletânea aqui, com um dado retirado do primeiro texto. E aí vem a parte que muito nos interessa, que é a proposta de solução. O que esse aluno ele faz? Ele usa um conectivo para marcar o início e depois ele vai para todos os elementos que a gente trabalhou. Olha só, é necessário que a escola, e aí ele até detalha isso, que é o ambiente em que o jovem passa a maior parte da sua vida, então faz todo sentido que seja a escola o agente responsável por essa ação. O que tem que fazer? Tem que aumentar o diálogo sobre essa temática. Mas só aumentar é o suficiente para entender o que deve ser feito? Não, eu preciso de um detalhamento. E o detalhamento vem no como. E aí, como, né, eu devo aumentar esse diálogo? Aí ele diz que a escola deve permitir a conscientização dos jovens sobre as consequências, sejam elas diretas ou indiretas, do consumo de álcool. Isso pode ser feito com palestras
através, né, de palestras com profissionais, com médicos e psicólogos. E, além disso, ele diz da necessidade de orientação do como agir em situações em que o jovem é impelido a consumir álcool, como ter uma decisão madura de consumir sem ser em excesso, né? Consumir de uma forma consciente ou mesmo não consumir. E aí que esse aluno acaba de forma excepcional o texto, de além de desenvolver o quem vai fazer a ação, o que vai ser feito, como vai ser feito, tem o para que isso vai ser feito, que é essa finalização do texto. Somente assim conseguiremos uma sociedade com menor frequência regular de ingestão de bebidas e menos consequências negativas por esse hábito. Então ele disse o para que ele está pensando essa solução. Com isso, gente, temos um texto redondinho, todas as partes do texto argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, bem desenvolvidos e um texto nota boa, tá bom? Qualquer coisa me procura na sala que a gente tira dúvidas sobre a sua reescrita. Tchau, tchau!